Beleza, galera? Eu sou o professor Ismael Luz. Nossa aula de hoje é sobre termometria. Beleza, galera? Nossa aula de hoje é sobre termometria. Então acompanhe comigo aqui, por favor. 100 graus Celsius, 212 graus Celsius, 373 graus Celsius. O que essas medidas representam? Temperatura, pessoal, é medida de várias maneiras diferentes. Então, nós temos um termômetro aqui na escala Celsius, um termômetro na escala Fahrenheit e um termômetro na escala Kelvin. Então, vamos entender um pouco melhor como funciona isso. A água, pessoal, ela ferve na natureza por volta de 100 graus Celsius e ela entra em estado de congelamento em 0 graus Celsius. Na escala Celsius, essas são as medidas extremas: 100 para ebulição, 0 para congelamento da água. Em relação à escala Fahrenheit, isso acontece numa grandeza diferente: 212 Fahrenheit, 32 Fahrenheit. Ou melhor, acontece numa unidade diferente, que é o Fahrenheit. A grandeza continua sendo a mesma, que é a temperatura. 373 Kelvin, a água ferve, e 273 Kelvin, a água congela. Como a gente vai fazer agora para trabalhar com essas grandezas de uma maneira única, relacionando uma com a outra? Vamos escolher aqui uma temperatura qualquer X, ou melhor, vamos colocar aqui uma temperatura C de Celsius e aqui uma temperatura F de Fahrenheit. Como é que a gente vai relacionar esses dois termômetros? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Nós temos aqui uma pequena variação de C para 0 e aqui nós temos uma outra variação que é de 100 para 0, de C para 0 e de 100 para 0. E aqui nós temos uma variação de F para 32 e aqui uma variação de 212 para 32. Como é que nós vamos relacionar isso agora? Então acompanhe aqui nessa lousa paralela. C menos 0 é proporcional a F menos 32. F menos 32. Da mesma forma que 100 menos 0 é proporcional a 212 menos 32. C menos 0 é C, 100 menos 0 100, F menos 32 continua, 212 menos 32, 180. Estão acompanhando, galera? Fazendo uma álgebrazinha simples aqui, eu posso cortar esse 0 com esse, simplificar aqui por, pode ser por 2, aqui por 2. Então, C sobre 5 é a mesma coisa que F menos 32 sobre 9. Essa fórmula que nós acabamos de fazer aqui, concluir, ela é a fórmula de conversão. Nós vamos usar essa fórmula para converter uma escala em outra escala. Ok? Vamos para a segunda parte agora. Galera, vamos transformar então grau Celsius em grau Fahrenheit usando a nossa tabelinha, né? A nossa fórmula. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. C, 40, então 40 sobre 5, F menos 32 sobre 9. 40 sobre 5 é 8, 8 F menos 32 sobre 9. Aqui tem o 1, certo? Vamos cruzar agora, F vezes 1, F, 32 vezes 1, 32, 9 vezes 8, 72, vamos passar o 32 para lá, F é igual a 72 mais 32, então F é igual a 104 graus, ou seja, 40 graus Celsius equivale a 104 graus na escala Fahrenheit, ok? Agora eu vou resolver essa transformação aqui, tá? Eu vou apagar aqui e nós vamos continuar. 104 graus Fahrenheit. Vou fazer agora essa conversão. Então vamos lá. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. O C sobre 5 permanece. F, 122 menos 32 sobre 9. C sobre 5
é igual a, vamos calcular aqui, 90 sobre 9. 90 sobre 9 é 10. Então, C sobre 5 é igual a 10 sobre 1. Cruzando, pessoal, vamos chegar à conclusão que o nosso C, ele equivale a 50 graus Celsius. Então, C equivale a 50 graus Celsius. Dessa maneira, nós vamos fazer a conversão sempre. Então, eu vou apagar aqui. C igual a 50 graus Celsius. Para finalizar a nossa aula, vamos falar agora do grau, ou melhor dizendo, vamos falar agora do Kelvin, que não podemos usar a palavra grau, ok? Então, sempre Kelvin, que é a escala absoluta. Agora nós iremos para a terceira parte da aula, para a gente finalizar. Pessoal, vamos falar agora então da escala Kelvin, que é a chamada escala absoluta. Como é que a gente pode trabalhar com ela? Quando nós dizemos que a água ferve a 100 graus Celsius, é a mesma coisa que dizer que ela ferve a 200 graus Fahrenheit e ela ferve a 373 Kelvin, ok? Ela congela a 0 Celsius, congela a 32 Fahrenheit e congela a 273. Mas a escala Kelvin ela é uma escala absoluta. Por que ela é absoluta? Porque nós temos que entender que existe um momento, existe uma situação em que a molécula realmente congela por completo. E esse ponto se dá no 0 Kelvin, ok? Então, resumidamente, vamos colocar aqui a expressão. Então, o Kelvin é igual a C mais 273. Através dessa fórmula, nós podemos agora transformar de Celsius para Kelvin. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui. 40 graus Celsius equivale a quantos graus Kelvin? Então, basta jogar na fórmula. Kelvin é igual a C mais 273. Kelvin é igual a 40 mais 273. Então, o nosso Kelvin aqui, 313 graus. Ou melhor dizendo, 313 Kelvin. Eu não posso dizer graus. Eu posso dizer graus apenas para a escala Celsius e para a escala Fahrenheit. A escala Kelvin eu não posso mencionar graus, apenas 313 Kelvin, que é a chamada escala absoluta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acompanhe os nossos vídeos nas mídias sociais e um abraço, galera. Valeu!